Bom, como eu já antecipei no vídeo de ontem, Xi Jinping organizou a maior parada militar da história do país com o pretexto de celebrar os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra. Mas a mensagem principal não foi sobre o passado, mas para o presente e para o futuro. No seu discurso, Xi disse que a humanidade hoje enfrenta uma escolha entre paz ou guerra, diálogo ou confronto. E claro, ele posicionou a China do lado certo da história. Agora, quem estava do lado dele no palanque para ouvir esse discurso, hein? Ninguém menos que Putin e Kim Jong-un. Os líderes da Rússia e da Coreia do Norte foram convidados de honra, gente. Foi a primeira vez que esse trio apareceu junto em público e essa imagem é muito poderosa, É a imagem de um trio nuclearmente armado e que sofre com sanções ocidentais. E a reação de Washington não demorou. Enquanto a parada acontecia, Trump postou na sua rede social, mirando diretamente em Xi. Ele lembrou do papel dos Estados Unidos em ajudar a China contra o Japão na Segunda Guerra e depois mandou um recado carregado de ironia. Abre aspas. Por favor, dê minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. Bom, a resposta do Kremlin veio através de Yuri Uzakov, um assessor próximo de Putin. Ele tentou baixar a temperatura, dizendo que Trump provavelmente estava sendo irônico. E ele foi enfático, abre aspas. Ninguém está conspirando, ninguém está tramando nada. Nenhum desses três líderes teve esse pensamento. Mas ele também deu uma alfinetada, Ele disse que todo mundo entende o papel desempenhado pelos Estados Unidos e pelo presidente Trump na atual situação internacional. Eu acho que aqui também tem alguma ironia. O que vocês acham que ele quis dizer com isso, hein? Bom, e o próprio Trump, quando foi perguntado diretamente se estava preocupado com a formação de um eixo Rússia-China contra os Estados Unidos, respondeu no seu estilo característico, abre aspas. Não estou nem um pouco preocupado. Nós temos o exército mais forte do mundo de longe. Eles nunca usariam seu exército contra nós. Acreditem em mim. Fecha aspas. Mas além dos recados simbólicos e verbais, os chineses apresentaram oficialmente suas duas novas forças, as forças aeroespaciais e do ciberespaço. Isso deixa claro que para a China a guerra do futuro não é só em terra, mar e ar, mas também no espaço e no mundo digital. Eles também mostraram sua tríade nuclear estratégica. Bom, para quem não está por dentro, tríade nuclear estratégica é a capacidade de lançar um ataque nuclear a partir da terra, do mar e do ar. Eles mostraram mísseis intercontinentais terrestres, como o Dongfeng 61, e pela primeira vez um míssil lançado de submarino, o Julang 3, além de um lançado do ar, o Jinglei 1. Com essa tríade completa, a China acaba se colocando em um patamar de capacidade nuclear que antes era quase que exclusivo dos Estados Unidos e da Rússia. E vocês acham que parou por aí? Nada. A lista de novidades continua. Eles também mostraram os mísseis hipersônicos, como o Dongfeng 17. Esses mísseis são um pesadelo para as defesas atuais porque são extremamente rápidos e manobráveis. Aí eles também mostraram uma família inteira de mísseis balísticos, os Ingles, e também os novos tanques, os tipo 100. Agora, no ar, o espetáculo também foi impressionante. Eles mostraram os caças mais modernos, como o J-20 e o J-35, voando em formação. E aqui, um detalhe que os analistas notaram, a aparição do J-15DT. Esse é um novo avião de guerra eletrônica, projetado para operar a partir de porta-aviões. A função dele é basicamente ser uma isca e um guia. Ele acompanha os caças, atrai o fogo inimigo para si e ajuda a guiar os mísseis amigos até o alvo. Funciona como uma espécie de multiplicador de força. Outro ponto que chamou a atenção dos especialistas foi a ênfase em sistemas antidrone e em aviões de alerta aéreo antecipado, como o Kongjin 600. Eu acho que isso acaba mostrando que a China aprendeu as lições das guerras recentes, como a da Ucrânia, e está investindo pesado para controlar os céus e se proteger contra os ataques de drones. E para fechar, teve até a exibição de um lobo-robô armado. Isso mesmo, um robô de 4 patas com uma arma nas costas. Bom, como eu já antecipei no vídeo de ontem, Xi Jinping organizou a maior parada militar da história do país com o pretexto de celebrar os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra. Mas a mensagem principal não foi sobre o passado, mas para o presente e para o futuro. No seu discurso, Xi disse que a humanidade hoje enfrenta uma escolha entre
paz ou guerra, diálogo ou confronto. E claro, né, ele posicionou a China do lado certo da história. Agora, quem estava do lado dele no palanque para ouvir esse discurso, hein? Ninguém menos que Putin e Kim Jong-un. Os líderes da Rússia e da Coreia do Norte foram convidados de honra, gente. Foi a primeira vez que esse trio apareceu junto em público e essa imagem é muito poderosa, né? É a imagem de um trio nuclearmente armado e que sofre com sanções ocidentais. E a reação de Washington não demorou. Enquanto a parada acontecia, Trump postou na sua rede social, mirando diretamente em Xi. Ele lembrou do papel dos Estados Unidos em ajudar a China contra o Japão na Segunda Guerra e depois mandou um recado carregado de ironia. Abre aspas. Por favor, dê minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. Bom, a resposta do Kremlin veio através de Yuri Uzakov, né, um assessor próximo de Putin. Ele tentou baixar a temperatura, dizendo que Trump provavelmente estava sendo irônico. E ele foi enfático, abre aspas. Ninguém está conspirando, ninguém está tramando nada. Nenhum desses três líderes teve esse pensamento. Mas ele também deu uma alfinetada, né? Ele disse que todo mundo entende o papel desempenhado pelos Estados Unidos e pelo presidente Trump na atual situação internacional. Eu acho que aqui também tem alguma ironia. O que vocês acham que ele quis dizer com isso, hein? Bom, e o próprio Trump, quando foi perguntado diretamente se estava preocupado com a formação de um eixo Rússia-China contra os Estados Unidos, respondeu no seu estilo característico, abre aspas. Não estou nem um pouco preocupado. Nós temos o exército mais forte do mundo de longe. Eles nunca usariam seu exército contra nós. Acreditem em mim. Fecha aspas. Mas além dos recados simbólicos e verbais, gente, os chineses apresentaram oficialmente suas duas novas forças, as forças aeroespaciais e do ciberespaço. Isso deixa claro que para a China a guerra do futuro não é só em terra, mar e ar, mas também no espaço e no mundo digital. Eles também mostraram sua tríade nuclear estratégica. Bom, para quem não está por dentro, tríade nuclear estratégica é a capacidade de lançar um ataque nuclear a partir da terra, do mar e do ar. Eles mostraram mísseis intercontinentais terrestres como o Dongfeng 61 e, pela primeira vez, um míssil lançado de submarino, o Julang 3, além de um lançado do ar, o Jinglei 1. Com essa tríade completa, gente, a China acaba se colocando em um patamar de capacidade nuclear que antes era quase que exclusivo dos Estados Unidos e da Rússia. E vocês acham que parou por aí? Nada. A lista de novidades continua. Eles também mostraram os mísseis hipersônicos, como o Dongfeng 17. Esses mísseis, são um pesadelo para as defesas atuais porque são extremamente rápidos e manobráveis. Aí eles também mostraram uma família inteira de mísseis balísticos, os Inglis, e também os novos tanques, os tipo 100. Agora, no ar, o espetáculo também foi impressionante. Eles mostraram os caças mais modernos, como o J-20 e o J-35, voando em formação. E aqui, gente, um detalhe que os analistas notaram, a aparição do J-15DT. Esse é um novo avião de guerra eletrônica, projetado para operar a partir de porta-aviões. A função dele é basicamente ser uma isca e um guia. Ele acompanha os caças, atrai o fogo inimigo para si e ajuda a guiar os mísseis amigos até o alvo. Funciona como uma espécie de multiplicador de força. Outro ponto que chamou a atenção dos especialistas foi a ênfase em sistemas antidrone e em aviões de alerta aéreo antecipado, como o Kongjin 600. Eu acho que isso acaba mostrando que a China aprendeu as lições das guerras recentes, como a da Ucrânia, e está investindo pesado para controlar os céus e se proteger contra os ataques de drones. Gente, e para fechar, teve até a exibição de um lobo robô armado. Isso mesmo, gente. Um robô de 4 patas com uma arma nas costas. O que Xi Jinping está dizendo ao mundo, gente, é que a ascensão da China é imparável e que ele tem o poderio militar para sustentar essa afirmação. E a presença de Putin e Kim ao seu lado deixa claro que eles não estão dispostos a aceitar um mundo unipolar liderado por um único país que impõe sua vontade de cima para baixo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.